Então vamos lá, boa noite, pessoal, meus queridos mancebos, né? A gente está aqui hoje para mais uma horinha e meia de aula, né? E a matéria que a gente está vendo é eletricidade, tá? Nas aulas passadas a gente tentou explicar um pouquinho, né, como que funciona mais ou menos o átomo, do que ele é constituído, né? E a gente estava falando um pouquinho da carga do átomo, né? O que é um átomo que fica instável, né? Mas uma coisa é importante: toda matéria é formada por átomos. Os átomos eles se juntam para formar moléculas. Essas moléculas é que criam, de uma certa maneira, os materiais, né? A gente viu que os elétrons ficam em orbitais no entorno do núcleo do átomo. A gente viu que a carga do próton, deixa eu permitir a Val aqui, que a carga do próton é positiva, a carga dos elétrons é negativa, os nêutrons têm carga nula, tá? E mais uma coisa ficou claro para a gente, né? É muito mais fácil a gente deslocar um elétron do átomo do que deslocar o núcleo, né? Isso fica, e principalmente, por exemplo, se o elétron está bem mais distante do núcleo. Quanto mais distante esse elétron tiver do núcleo, onde tem o próton, né, fica mais fácil da gente deslocar o elétron. Bom, mas esses átomos todos, eles vão compor a matéria, né? E daí a gente pergunta, o que essa matéria tem a ver com eletricidade? Bom, a gente já viu que nas aulas passadas que as matérias elas podem ser divididas em estados, né? Então a gente já viu os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. A gente viu o plasma, falou um pouquinho, não, nem falamos da antimatéria, mas que toda matéria que a gente conhece é formada por átomos, e esses átomos se comportam da maneira que a gente estava vendo, tá? E daí, o que eu queria dizer é que as matérias, mesmo nesses três estados, ou nos quatro, né, se a gente levar em consideração o plasma, ela tem algumas características, né, algumas peculiaridades, né? Então, e a gente tem que dar uma olhada nisso daí para começar a entender a eletricidade. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu já tomei a liberdade de ir preparando já um pouquinho mais rápido a transparência aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar esse negócio aí. Tá? Beleza. Espero que vocês estejam vendo. Eu não estou vendo o chat, já reduzi aqui, agora eu estou vendo o chat também. Só que aquela história, né? Eu prefiro que vocês façam e interrompam verbalmente mesmo. Quando tiver alguma dúvida, daí a gente troca informações. Tá? Ainda para conceituar o que é a eletricidade, que eu sei que vocês já viram em física, tá? A gente tem que ver que os materiais que a gente tem, a matéria, né, tem algumas propriedades. Tá? Essas propriedades são muito importantes para a gente, não só no caso de vermos isso do ponto de vista elétrico. Né? Por exemplo, as matérias têm propriedades mecânicas, elas podem ter propriedades magnéticas, elas podem ter propriedades elétricas, né? Por exemplo, e outras propriedades também. Tá? Quando a gente fala de propriedade mecânica, eu quero acreditar que vocês já conheçam ou tenham idade, uma ideia, né, do que é tensão, né? Uma propriedade mecânica da matéria. Né? Tensão é força por unidade de área. Então, você pode fazer testes de tensão nas matérias. Tá? Ó, deformação plástica, tá? Que é uma deformação permanente provocada por tensões que ultrapassam o limite da elasticidade. Poxa, a elasticidade é uma característica. Tá? Então, o que acontece? A gente vê que as matérias elas têm propriedades e características. Tá? Por exemplo, deformação elástica é uma propriedade. Tá?
é uma deformação reversível. Tá? Por exemplo, uma régua plástica, você consegue entortar ela até um determinado momento, que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. E quando você solta, ela volta para o original. Tá? Isso é uma deformação elástica. Tá? Ductibilidade, deformação plástica total até o ponto de ruptura. Tá? Então, ruptura é uma característica da matéria. Né? Por quê? Porque se você for deformando ela, tá? Dependendo da ductibilidade dela, ela vai chegar à ruptura. Tá? Ah, tem estricção, tem alongamento e estricção são características também, né? Da matéria. Legal. Então, da mesma maneira que os materiais, né, eles têm propriedades mecânicas, que a gente está vendo aqui, eles possuem propriedades magnéticas. Por exemplo, tem material, né, todo mundo conhece, já viu, já sabe o que é um ímã. Tem material que a gente coloca perto do ímã e o ímã não consegue grudar ele. Tá? Por exemplo, plástico. Né? Você coloca uma caneta plástica perto do ímã, o ímã não vai atrair. Mas se você colocar um determinado metal, tá? Dependendo do metal, né, o ímã atrai. Isso é uma propriedade magnética do ímã, atrair alguns metais. E se você for olhar pelo ponto de vista do metal, se ele for atraível pelo ímã, tá, ele tem uma característica. E se ele não for atraível pelo ímã, ele tem outra característica. Beleza? Só que assim, o mesmo material pode ter propriedades mecânicas, se a gente olhar do ponto de vista mecânico, propriedade magnética, se a gente olhar do ponto de vista magnético. Tá? E a gente também tem as propriedades elétricas. Né? Por exemplo, a gente sabe que tem material que, se você colocar na tomada com a mão, dá choque. Tá? Agora, se você pegar um determinado material que tem umas características especiais e colocar na tomada, você não leva choque. Uma chave de fenda, por exemplo, ela é construída de metal, tá? Mas ela tem uma manopla, né, uma coisa que você pega nela que é um outro material. Se você pegar a chave de fenda e colocar na tomada, se você pegar pelo metal, você vai levar choque. Se você pegar pelo lugar onde que é aquele outro material, você não leva choque, tá? Então, a gente pode entender que os materiais têm características, tá? Então, a gente vai dar mais atenção nas aulas nossas para as características elétricas do material, porque a gente está tratando de eletricidade, tá? Lembrando que todo material é constituído por átomos, tá? Moléculas. Portanto, todo material tem carga positiva e negativa. A gente viu na aula passada também, se a soma, né, de cargas positivas e negativas do material é nulo, tá? O material, em princípio, ele é neutro, é que nem o nêutron do átomo. Ele não tem carga, ele fica, a gente diz que com potencial nulo, tá? Mas a gente não sabe direito o que é potencial. Vamos tentar entender algumas características bem rapidinho aqui, para a gente chegar no que é corrente elétrica e eletricidade de uma maneira bem legal. Tá? Por exemplo, condutividade e resistividade elétrica são características dos materiais. Tá? O que é condutividade? Bom, a carga elétrica, ou elétron, ou às vezes a ausência do elétron, ou no líquido os íons, né? Ou os cátions e ânions que são formados por algum motivo, eles podem ser conduzidos, tá? Dentro do material, desde que a gente coloque esse material em algumas características do ambiente, tá?
Então, essa carga elétrica que pode ser conduzida vai dizer para a gente que o material tem maior ou menor capacidade de conduzir cargas elétricas. Então, essa capacidade de conduzir ou não conduzir cargas por dentro do material, tá? A gente chama de condutividade. Então, condutividade quantifica a disponibilidade ou a facilidade de circular cargas por dentro do material. Bom, aqui eu já coloquei corrente elétrica, né? Então, já dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, já com o conhecimento que a gente tem da própria física, né? Que corrente elétrica, então, é a capacidade de você organizar, né, e direcionar a condução de carga elétrica num sentido, tá? Por que eu estou enfatizando até essa parte de conduzir num sentido organizado? Porque o próprio material, quando ele é um material que tem uma condutividade alta, tá? Ele tem o que a gente chama de facilidade de que os elétrons fiquem pulando de átomo para átomo dentro dele, tá? Essa característica que o elétron pode, por exemplo, no último orbital, pular de um último orbital dele para o último orbital de um outro, e daí vem um outro elétron que estava no orbital do outro átomo e se junta nesse orbital, que ficou faltando, né? Para que o material fique devidamente neutro, né, ou equilibrado, tá? Esses elétrons que ficam pulando, a gente chama de elétrons livres, né? Mas veja bem, não é só esses elétrons que ficam andando no material, os elétrons livres. Os elétrons que também estão atraídos pelo núcleo do átomo, eles também ficam em constante movimento dentro dos orbitais, tá? Então, todo material, independente de qual material é, e da característica dele, e das propriedades dele, eles sempre vão ter átomos, e esses átomos vão estar em constante movimentação dentro do material. Essa movimentação é função da temperatura também, tá? O que eu quero dizer é que, dependendo do material, se você aumenta a temperatura dele, você vai aumentar a vibração dos elétrons e dos nêutrons e dos átomos que estão dentro desse material, tá? E do núcleo. Então, os átomos vão ficar mais agitados, tá? Pode ou não aumentar a quantidade de elétrons livres no material, dependendo do tipo de energia que você coloca no material, sim, pode aumentar, porque você aumenta a capacidade de tirar, né, esses elétrons da última camada. Então, o que seria, de uma maneira bem tênue, corrente elétrica? Corrente elétrica é quando você pega um material qualquer e, por esse material, você coloca um campo elétrico, tá? Bom, conceito de campo. O que é campo elétrico? Campo elétrico é uma perturbação, tá? Que você consegue gerar, que de uma certa maneira influencia cargas, tá? Ou seja, o campo elétrico é uma perturbação no espaço ou no material, né? Que de uma certa maneira influencia uma carga de prova, uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, tá? Então, quando você submete qualquer material a um campo elétrico, esse campo elétrico vai exercer uma, eu não diria atração, né? Mas vai exercer uma perturbação nas cargas elétricas desse material. As cargas elétricas que estão presas aos núcleos dos átomos, os elétrons, por exemplo, que estão presos aos núcleos dos átomos, eles não serão muito afetados por essa perturbação do campo. Mas os que estão em orbitais mais distantes,
né, no que a gente chama de camada de valência, né, que é uma camada mais distante da composição do átomo em questão, tá? Essa perturbação que o campo causa pode fazer uma movimentação ou exercer um poder, vamos dizer assim, né, nessa carga. E a tendência é que essa carga se movimente na direção do campo elétrico formado. Bom, vocês conseguiram entender mais ou menos o que é o campo? Quer dizer, o que seria um campo, né? O campo seria uma perturbação que acontece no material ou no espaço, tá? A partir do momento que ele acontece, tá? As cargas que estão nesse campo vão sofrer perturbações dele, tá? E, de uma certa maneira, essas cargas vão começar a se movimentar, tá? Então, se a gente colocar, de alguma maneira, um campo elétrico num material, dependendo da característica do material, se ele tem bastante ou poucos elétrons livres, essas cargazinhas, essas cargas vão começar a se movimentar, tá? Na direção do campo elétrico formado, né? Daí vocês podem pensar assim, poxa, César, está meio complicado, porque eu até entendi o que você falou que é campo, mas eu não sei como que eu faço para gerar um campo, né? Como que eu faço para gerar um campo elétrico no material, tá? Bom, daí é fácil. Se a gente pegar uma bateria de carro, por exemplo, tá? Todo mundo sabe de conhecimento empírico, desde que a gente é criança, não precisa estudar para isso, a gente sabe que a pilha, que a bateria, é uma maneira de você guardar eletricidade. A gente agora, por enquanto, a gente ainda não tem noção técnica, vamos dizer assim, do que é eletricidade, mas a gente sabe que uma bateria serve para guardar eletricidade. E a gente sabe também que uma pilha bateria, ela tem o que a gente chama de dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Tá? Então, entre esses dois polos da bateria, tá? A gente gera o que a gente chama de campo elétrico. Tá? Ou seja, qualquer bateria, qualquer pilha que você tiver, de uma certa maneira, ela gera um campo elétrico. Bom, esse campo elétrico, quando a gente não liga nada da bateria, o que está causando ali? Tá? Absolutamente nada, né? Na realidade, o ar no entorno desses dois polos, né, o ar poderia sofrer, por exemplo, uma certa perturbação, tá? Só que o ar, ele tem um comportamento, ele é gás, é matéria, tem moléculas, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem um monte de coisa aí que a gente não sabe. CO2, poeira, tem um monte de coisa. Então, esse ar que está perto desses polos da bateria, eles poderiam ou não sofrer influência, tá? Mas a gente vai ver que ele só vai sofrer mais ou menos influência conforme essa característica de condutividade, né? Que é inerente à matéria. Tá? Por quê? Porque a condutividade, ela quantifica a disponibilidade, tá? De que essas cargas que existem ali, tá? Possam ou não ser influenciadas por um campo elétrico, tá? E se a gente colocar um pedaço de arame do lado e colocar na bateria lá o ponto positivo e o negativo da bateria, colocar um fio e juntar os dois, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer um campo elétrico, tá? Um campo elétrico no fio, tá? Esse campo elétrico no fio vai fazer com que as cargas elétricas do fio, que são os elétrons livres, que são aqueles elétrons da última camada de valência do material que compõe o fio, tá? Se ele tiver condutividade, uma alta condutividade,
o que vai acontecer? Esse campo elétrico vai exercer uma perturbação nas cargas elétricas desse material. Então, ele vai exercer uma perturbação, tá? Que vai movimentar essas cargas, tá? E essas cargas vão movimentar no sentido do campo elétrico criado, tá? E o campo elétrico é sempre criado do valor de maior potencial para um de menor potencial, tá? Quando eles fizeram as experiências, eles definiram assim, tá? Bom, definição física de condutividade, gente, a gente não vai precisar se importar muito nesse momento com essas fórmulas aqui, tá? A minha intenção não é passar fórmula nesse momento. A minha intenção é fazer com que vocês entendam, tá? Então, a condutividade é dada por essa letra grega aqui, que é o sigma, tá? É dada por o número de cargas, o número, né, de cargas elementares produzidas de cargas negativas, né? Então, quantidade de cargas negativas vezes o valor elementar da carga, e uma coisa que a gente chama de mobilidade dos elétrons livres no material, tá? Mas, vamos imaginar um material que a gente também tenha desequilíbrio positivo, né? Portanto, tem cargas elétricas positivas, vamos dizer assim, tá? A quantidade delas multiplicada pela carga elementar e a mobilidade dessas coisas positivas aqui. A gente vai ver que a maioria dos materiais, tá? Ela só tem a gente só leva em consideração as cargas elétricas negativas ou os elétrons livres, tá? Porque quando a gente vê íons, por exemplo, que são materiais com cargas elétricas positivas, geralmente o pessoal chama isso daqui de lacunas. Na realidade, o que a gente entende por lacuna é a falta do elétron, tá? Ou seja, um elétron que saiu do átomo deixou o átomo com uma lacuna. Essa lacuna, o átomo em si só, ele está ionizado positivamente. Então, o átomo a gente pode considerar como sendo uma carga positiva, tá? Então, assim, à medida que o elétron sai do átomo, ele fica ionizado positivamente. Então, a carga dele é positiva, chamado de lacuna. Geralmente, se a gente classificar os materiais como materiais que têm alta condutividade, baixíssima condutividade e média condutividade, a gente pode caracterizar esses materiais como material condutor, tá? Isolante, que é quando não dá para conduzir, né? As cargas não se movimentam, tá? E semicondutor. Então, quando a gente falar de lacunas, é o pessoal da eletrônica que gosta, porque eles trabalham muito com semicondutores, tá? E semicondutores são os materiais que apresentam tanto elétrons livres quanto lacunas. Na realidade, os semicondutores são formados por átomos que têm mais ou menos 4 elétrons na sua última camada de valência. Ou seja, para ele ficar equilibrado, ele perde 4 ou ganha 4, né? Tipo, para ficar com 8 elétrons na última camada de valência, tá? Então, como ele está no meio a meio aí, o pessoal chama de semicondutor. Rodrigo, não vou fazer chamada, cara. Pode jantar, fica tranquilo, tá? É a pergunta sua, não vou fazer chamada, não. Né? Beleza? Só para vocês saberem, a gente já tem ferramentas que puxam automaticamente a presença de vocês das aulas, tá? Então, todo mundo que loga e entra, menos a... Quem que entrou de fora? Eu não lembro quem que entrou de fora. Mas tem uma colega nossa aí que entrou de fora e ela, eventualmente, poderia ficar com
com falta, tá? Porque ela não entrou com o e-mail da FAM, o e-mail institucional. Tá bom? Beleza. Tá meio rápido, mas tá? A gente vai rapidão porque, pô, eu quero falar dos tipos de corrente elétrica e conceituar elas com vocês. Então vamos lá. Elétrons livres e lacunas, né, que são os lugares onde faltam elétrons, são chamados de portadores de carga livre. Isso é o que o pessoal da física chama, né? Pois eles reagem a campos elétricos, tá? Ah, outra coisa que eu não falei, que é importante, é que assim, a gente tem os campos elétricos, que são esses que são formados quando você coloca, por exemplo, a bateria no material. Mas existem outros tipos de campos na natureza, tá? A gente tem os campos magnéticos, por exemplo, que são causados por perturbações magnéticas. A gente também tem campos gravitacionais, tá? Que são formados por diferença de massa, né? Não, pela atração natural que duas matérias exercem entre si, tá? Mas não é o caso a gente estudar lei da gravitação universal aqui na nossa matéria, né? Newton ajudou a gente, tá? Mas os campos podem ser tanto elétricos, magnéticos, gravitacionais, tá? E nego gordo que nem eu também atrai um monte de porcaria, tipo, mas não é o caso. Tá? Então, esses portadores de carga livre, eles podem se locomover facilmente pelo material, tá? Com fornecimento de energia, tá? Olha que legal. Se fornece energia para o material, né? Ele gera um campo elétrico, e por causa desse campo elétrico formado, os portadores de carga livre, que podem ser elétrons livres ou lacunas, tá? Eles podem se movimentar no material, tá? E aí a gente já tem condição de entender um pouco o que é corrente elétrica, tá? Essa movimentação que os elétrons livres exercem ou recebem ou produzem em qualquer material que é submetido a um campo elétrico, a gente chama de corrente elétrica, tá? Então, deixa eu conceituar aqui corrente elétrica. Tá? A gente conceitua como sendo um movimento ordenado eu vou colocar elétrons livres. Pelo material, ou pela matéria, vamos colocar assim, pela matéria. Tá vendo? Então, se a gente sabe o que são elétrons livres, se a gente tem ideia do que é um campo, tá? Um campo elétrico, então a gente tem ideia do que é corrente elétrica. Bom, a gente entendeu um pouquinho o que é condutividade, que é a característica que o material tem de permitir, né, essa movimentação de cargas livres ou portadores de cargas, né, no material. Mas a gente também pode definir uma outra característica do material que a gente chama de resistividade elétrica, tá? Ela é definida pela letra grega Rho, né? Resistividade elétrica, tá? A resistividade já é um conceito exatamente inverso do que é a condutividade. Se a condutividade é a característica que o material tem para deixar esses elétrons livres ou lacunas, né, circularem pelo material em função de um campo elétrico que você coloca nele, a resistividade é exatamente o contrário, tá? Ela é uma maior ou menor oposição, tá, que o material impõe a esse fluxo de elétrons, tá? Olha que interessante. E por que que a gente faz as duas conceituações? Elas são opostas, mas elas têm significâncias diferentes, tá?
Ou seja, o material, dependendo do tipo dos átomos que ele é formado, ele tem uma condutividade. O que é a condutividade? É uma medida da quantidade ou da capacidade que ele tem de deixar essa corrente elétrica passar. Beleza. E o que é resistividade? É o contrário da condutividade. É a característica que qualquer material tem para se opor a essa passagem de corrente ou essa movimentação de cargas. E a gente vai ver que muitos autores tratam mais da condutividade, outros tratam da resistividade. Por quê? Você fala assim, um só é o inverso do outro. Só que esse lance de só é o inverso do outro, quando a gente for fazer continhas matemáticas, né, uma coisa que é inversa da outra, tá, significa você falar que essa coisa é 1 dividido pelo valor dela, né? Então, assim, por exemplo, tá, 1 sobre letra grega é difícil de pôr, né? Eu vou escrever sigma aqui, tá? Sigma. Só para a gente não perder o raciocínio, tá? Ok, então a resistividade é o inverso da condutividade. Vai ter contas matemáticas que são mais fáceis da gente fazer usando fração assim, tá? Porque facilita nas contas. E vai ter contas matemáticas que são facilitadas se a gente usar o Rho desse jeito. Então, vai ter coisa que é melhor a gente usar a resistividade e coisas que vai ser melhor a gente usar a condutividade. Tá? Bom, se a gente for entender mais ou menos essa expressão, é a mesma coisa da expressão passada, onde eu tenho o inverso, né, do sigma aqui, né, que é o inverso da soma das cargas elétricas negativas, tá, vezes a mobilidade dessas cargas, tá, dividir mais, né, a parte de cargas elétricas elementares positivas, tá, e a mobilidade dessas cargas positivas no material. Tá? Tem material que não tem movimentação de carga positiva. Olha que interessante. Poxa, se o material não tem movimentação de carga positiva, ou seja, você nem considera o movimento dos íons ou das lacunas que o material tem, você pode desprezar isso daqui. Tá? Porque é uma coisa muito pequena, né? Zero quase, multiplicado por isso vai dar uma coisa muito pequena, perto de uma coisa grande se despreza isso daqui. Tá? Uma coisa que é importante é que a resistividade do material ela depende da temperatura. Tá? Olha que interessante. E aí já é um conceito muito interessante para a gente ver a parte de quando a gente for ver as leis que determinam a eletricidade, tá? Olha só que legal. Eu tenho um pedacinho de uma barrinha de ouro, né? Porque eu sou rico pra caramba. Eu comprei uma barrinha de ouro quadradinha de 5 centímetros de comprimento por 2 de largura. Beleza. O ouro é um material que a gente conhece que tem lá uma permissividade, ele tem uma característica elétrica, tá? E eu posso dizer que o ouro está dentro dos metais que tem uma grande facilidade para ter elétrons livres nas camadas de maior valência, tá? Então, se a gente fosse considerar o ouro, seria um material que tem uma alta condutividade, tá? Se ele tem uma alta condutividade, e a resistividade é o inverso da condutividade, ele tem uma baixa resistividade, né? Se um é o inverso do outro. Beleza. Se eu colocar um campo elétrico nessa barrinha de submeter essa barrinha de ouro a um campo elétrico, o que vai acontecer? O campo elétrico vai fazer
né, as carguinhas lá, os elétrons livres, começarem a se movimentar ordenadamente no sentido do campo elétrico, beleza? E aí surge, dentro dessa barrinha de ouro, o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Só que isso acontece numa temperatura, vamos imaginar que seja uma temperatura de 20 graus, tá? Beleza, então a gente tem, inclusive, daria para a gente calcular, né? Lembra do conceito lá de Coulomb, né? Ou de Ampere, que a quantidade de não sei quantas mil vezes 10 a 19 cargas que movimentam numa seção por um segundo, é a somatória de todas as cargas, tá? É, que se movimentam numa seção do condutor, tá? Por um segundo, ele definiu como, o Ampere definiu como sendo corrente elétrica, beleza. Só que assim, se o ouro está a 20 graus, os elétrons do ouro estão se movimentando lá nos átomos, nos núcleos lá do ouro, com a velocidade que é característica, tá? A molécula de ouro, né? Eles ficam agitados lá dentro do material com as características naturais, a 20 graus, beleza, bonitinho. Os elétrons livres ficam livres pelo material, se chocando, passando do átomo 1 para o 2, para o 3, para o 4, ou do 3 vem para o 5, que vai para o 7, e vai fazendo assim dentro do material, tá? Fica normal. Ou seja, se eu não colocar campo elétrico lá, os elétrons livres já estão passeando por dentro do condutor. Agora é o seguinte: se eu aumentar a temperatura, tá? Quando eu estou aumentando a temperatura, a gente vai colocando energia no material, no ouro. Gente, eu não quero derreter o ouro, tá? Mas eu só quero aumentar um pouquinho a temperatura dele, tá? Então, dentro do range de temperatura em que o ouro fica sólido, consegue ser sólido, quanto mais alta a temperatura do ouro, mais agitadas as moléculas do ouro vão estar, tá? E os elétrons livres também vão estar mais agitados lá dentro, tá? E essa agitação toda é mais difícil para que o campo elétrico consiga fazer a perturbação nesses elétrons livres para eles saírem andando no ouro, ordenadamente. Tá? Resumindo, o que eu quero dizer é assim: qualquer material a uma temperatura normal, ele tem a característica natural dele, a condutividade e a resistividade natural desse material. Se você colocar um campo elétrico lá, vai surgir uma corrente elétrica, tá? Mas, se você aquecer esse material, tá? Através de energia, de calor, os átomos desse material vão vibrar mais por causa da energia, tá? Então, vai diminuir a condutividade do material e aumentar a resistividade dele, por causa desse aumento de energia dos elétrons causados por calor, tá? Então é assim, se eu pôr fogo, né, se eu esquentar muito, aumenta a resistividade do material. Portanto, significa dizer que eu teria que colocar um campo elétrico um pouco mais intenso para conseguir ordenar esses elétrons livres para que eles sigam o fluxo natural que eu quero ou que o campo elétrico tá aplicando nele, tá? Então, é por isso que nos materiais que conduzem eletricidade, tá, a resistividade aumenta com o aumento da temperatura. Tá? Nos isolantes, tá, nos isolantes diminui. Tá? Olha que interessante. Os isolantes são materiais que oferecem uma alta condutividade.
uma alta resistividade, uma baixa condutividade. Portanto, eles são considerados isolantes. Tá? Ou seja, é um material que não deixa passar a corrente elétrica, não deixa surgir. Tá? Mas assim, nos isolantes, quanto mais alta a temperatura, tá? Eu faço com que a resistividade dele diminua. Tá? Por quê? Porque eu estou colocando uma certa agitação nos átomos, tá? E vamos imaginar que essa agitação, essa energia, de uma certa maneira, ela pode fazer com que alguns átomos que estão lá no, na última camada lá do átomo, né, desse material, consiga ganhar energia suficiente, tá? Para que ele se desloque desse isolante, né, no material ali, e comece a ser perturbado pelo campo elétrico. Tá? A gente vai ver que tem um negócio que chama-se rigidez dielétrica, tá? Mas a gente vai ver isso daí mais na frente. Tá? Bom, e daí tem uma formulinha de resistividade elétrica. Tá? Tá? Então, daí já surge um outro conceito que é a resistência. Tá? Então, a resistência, tá? No caso, é função do tamanho do condutor, da área da seção dele e da resistividade desse condutor. Daí, a gente também infere que todo condutor tem resistência. Todo condutor, todo material submetido a um campo elétrico, ele vai oferecer uma certa resistividade, portanto, ele tem uma resistência. Resistividade é a característica do material, e resistência é o nome que a gente dá à ação de resistir. Tá? Olha que interessante. Então, a resistividade, ela tem uma resistência, tá? Depende da área da área da seção do condutor, do material, né? E do seu comprimento, do L. Tá? Geralmente, na física, o pessoal faz diferença a fórmula. O cara isola, porque geralmente a gente quer calcular a resistência de um determinado material ali, de uma coisa que a gente coloca num circuito. Então, daí ele isola. Dá para calcular, por exemplo, um material que tem uma determinada resistência, tá? Feito de tal coisa, né? Sei lá, ouro, carbono, sei lá, qualquer coisa. Então tem uma resistividade. Essa resistividade é medida, dá para medir. E tem tabela também do Rho. Então, se você pegar, tem materiais lá, você vê o material, qual é a resistividade dele. Em função da resistividade e da quantidade que você está colocando ali, você consegue calcular uma resistência. Então, é só passar o L para cá, né? E o A para baixo, fica a resistência igual a ρ vezes R. Não, resistência igual a ρ vezes L sobre A, onde L é o comprimento, tá? E o A é a área transversal do condutor. Formulinha de física, beleza? Então vamos lá. Condutância é o inverso da resistência. Tá? A unidade da condutância no sistema internacional, tá? A gente chama de Siemens. Tá? Então, se a gente for fazer os cálculos em condutância, é chamado de Siemens. O símbolo é um S. Tá? E a mesma coisa que o inverso da resistência. A resistência, a gente não comentou, mas ela é uma unidade que no sistema internacional é definido por uma letra grega, a ômega, chamado de ômega, tá? E o nome do cara aí é o Ohm, né? Olha que bonitinho. Ou seja, a gente diz que resistência é medida
né, é dada, a unidade que a gente vai indicar a resistência é ohm, tá? E a condutância é Siemens, onde Siemens é ohm elevado a -1 ou 1 sobre ohm, tá? A condutância, tá, é dada em ohm. Condutância não pode ser confundida com condutividade elétrica, tá? Ou a mesma coisa que dizer que resistência não pode ser confundida com resistividade. Resistência é o que se mede. Condutância é o que se mede, tá? E condutividade é a característica específica do material, tá? Isso pode confundir a gente, né? Mas é só prestar um pouquinho atenção, tá? Beleza. Bom, os isolantes, eles também são chamados de dielétricos, tá? Ou seja, eles opõem uma resistência muito grande à passagem da corrente elétrica, né? Ah, e como que ele faz isso, tá? Ele, ele pode permitir mais ou menos esse fluxo, né, do campo elétrico, né, o campo elétrico dentro desse material, tá? Ele pode causar mais ou menos condução, né? Ou seja, ele pode influenciar mais ou menos as cargas em função do material, da resistividade dele, da condutividade e etc. Então, essa propriedade que vai representar maior ou menor capacidade do material em permitir que esse fluxo elétrico, né, se adense ou não dentro do material, portanto, passível de formar ou não um fluxo elétrico lá dentro, né, de movimentação de cargas, a gente chama de permissividade elétrica, tá? Então, permissividade dielétrica, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, ele é dado por epsilon, tá? A gente tem um índice zero aqui, que é a permissividade do ar, que é a referência, né, ou vácuo. Cada material, líquido, gasoso, sólido, tem uma permissividade, tá? No caso, no vácuo, é esse valor aí que vocês estão vendo, tá? Mas, através da permissividade no vácuo, a gente pode medir as permissividades relativas de outros materiais, tá? E como que se faz isso? Simplesmente pega o que mediu, né, de permissividade relativa, né, do material que você está medindo e divide por epsilon zero aqui, que é permissividade no vácuo. Mas, se você estiver dividindo farad por metro, não interessa qual unidade, por farad por metro, você corta em cima, corta embaixo. Ou seja, a permissividade relativa dos materiais, tá? Como é a permissividade do material dividido pela permissividade no vácuo, que é a referência, tá? É um número adimensional, ou seja, ele não tem unidades, tá? É um número escalar único, ou seja, não tem unidade para isso, tá? E daí a gente chama isso de constante dielétrica e geralmente é dada por K. Então, em algumas equações a gente pode se deparar com essa constante dielétrica K, tá? Que é a capacidade de adensamento de fluxo de campo elétrico dentro do material, né? Uns possuem mais, outros menos, né? E essa permissividade dielétrica, ela é uma constante, né, naquele material específico, tá? E essa constante é dada por K, tá? Ou seja, cada material tem uma constante dielétrica diferente. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, essa permissividade depende das condições de trabalho, tá? E varia em função da temperatura. Olha só,
E isso justifica aquilo que a gente viu no slide passado, tá? Que os dielétricos ou os isolantes, né, o material que são isolantes, eles modificam a sua capacidade de ser isolante conforme a gente vai variando a temperatura. Aliás, uma coisa muito interessante é que a gente tem, quando a gente vai abaixando muito a temperatura de um material isolante, tá? A gente vai mudando as características dele, mexendo na permissividade dielétrica, né, na constante dielétrica dele, a ponto de transformá-lo no que a gente chama de supercondutor. Tá? Ou seja, um supercondutor nada mais é do que um isolante a uma temperatura baixa. Muito baixa, mas muito baixa mesmo. Tá? Quase lá no zero absoluto. Lá, tá? E o pessoal tá, de resistência de materiais, o pessoal que trabalha com material, está construindo materiais diferentes para conseguir esse efeito da supercondutividade, tá? A temperaturas mais altas. Né? Mas assim, onde eu tenho supercondutor, eu tenho que ter temperatura baixa. Então, eu uso nitrogênio líquido, por exemplo, para baixar a temperatura da peça, tá? E daí eu faço ela se transformar no supercondutor. A maior característica do supercondutor não é o fato dele superconduzir eletricidade. O fato é que ele gera um campo magnético muito alto, tá? Então, daí já é outra característica, tá? Que não vem ao caso a gente ver agora, tá? Então isso nos permite entender que qualquer isolante tem uma rigidez dielétrica, tá? Só que essa rigidez dielétrica é um ponto no qual, dependendo da temperatura e da intensidade de campo elétrico que eu coloco nele, ele deixa de ser isolante e passa a se transformar em condutor, tá bom? Nossa, você fala assim, pô, é muito assim, tá difícil de entender, porque é muito conceito, César. Realmente, isso tudo é muito conceito, e a gente vê que, apesar dos efeitos da eletricidade serem facilmente demonstrados, né, o entendimento dessa eletricidade talvez não seja tão simples assim quanto a gente imaginava, mas a gente consegue tirar vários conceitos que vão nos ajudar. Por exemplo, a gente tem materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Beleza? Beleza. Tá? Dentre os materiais condutores, a gente tem materiais que são condutores muito fáceis, né, que são aqueles que conduzem corrente elétrica de uma maneira bem fácil. Tem materiais que são semicondutores, ou seja, eles são condutores, mas eles têm uma certa diferença ali. Beleza. Todo material oferece resistência a esse fluxo, né, de elétrons. Todo material. Os isolantes, muita resistência, porque não deixa nem passar. Agora, os condutores também oferecem uma certa resistência. Só que é muito fraquinha essa resistência. Beleza. Só que quando você aquece esse cara, daí a resistência vai aumentando. Ela aumenta com a temperatura. Então, mesmo um fio condutor, quando ele está submetido a uma temperatura alta, por exemplo, numa casa pegando fogo, tá? Você tem a casa, está pegando fogo. O calor está esquentando os condutores, tá? Os condutores vão aumentar a resistência elétrica dentro dele, tá? E esse aumento de resistência elétrica vai causar algumas coisas lá que a gente vai ver, tá? É por isso que a gente está aprendendo, né? Não esqueçamos. O que a gente é? Somos engenheiros. Engenheiros o quê? Engenheiros civis. Né? Assim. E o que a gente vai aprender? Eletricidade. Para que a gente vai aprender eletricidade? Para saber lidar com eletricidade na onde? Dentro das nossas construções. É só esse o motivo, tá? Mas precisa aprender tudo assim? Sim, precisa aprender tudo assim. Por quê? Porque o conhecimento é importante para a vida da gente. Eu não estou entendendo nada. Não tem problema. A gente vai entender o negócio, tá? É o que eu falei. Essa aula aqui, eu tentei dar uma corridinha, né?
Por quê? Eu quero agora explicar alguns conceitos, tá? Que vão ajudar a gente a entender isso tudo. Bom, tem tabelinha de permissividade dielétrica, tá? Mica é alta, ó, permissividade, né? Porcelana, tá? PVC, tá? O ar é aproximadamente 1. Né? Tá? E a gente usa isso daqui para quê? Para colocar nas fórmulas para fazer as contas. Vamos fazer contas? Sim, mas não nesse momento. Né? Por enquanto, a gente precisa aprender os conceitos. Depois a gente faz conta. Tá? Existem materiais que conduzem energia na forma de corrente elétrica e existem materiais cuja permissividade de elétrica é tão alta que não conduzem energia dessa maneira. Beleza. Para que haja condução, né, ou corrente elétrica, né, é necessário que no material haja condições para tal. Ou seja, o material tem que ser condutor, tá? E que seja aplicado ao mesmo um campo elétrico. Temos que aplicar um campo elétrico. Ah, como que a gente vai aplicar o campo elétrico? Bom, o campo é só a perturbação, o campo em si não quer dizer muita coisa. Para aplicar um campo elétrico, a gente tem que colocar bateria, né? Se a gente colocar a bateria, a gente põe o campo elétrico. Só que esse campo elétrico, então, causado pela bateria, tá? Tem um motivo físico para ele existir, né? Que é a diferença de cargas, né? De potências entre os negativos e os positivos, tá? Então, a gente diria que o campo elétrico ele pode ser gerado através de uma diferença de potencial. Oh! Daí a gente já começa a falar em algo que a gente já viu na parte física, né? O que é potencial? Tá? A gente sabe, né, que quanto mais alto a caixa d'água fica, maior o potencial. É energia potencial, tá? Daí essa energia potencial na caixa d'água, quando você coloca um cano lá, ela joga água para baixo, tem uma coluna, não é assim? E isso vai existir um deslocamento das moléculas da água, e na torneira lá embaixo vai causar uma pressão. Quanto mais alto você põe a caixa d'água, maior energia de potencial, maior pressão lá na torneira. A ponto de que se você levantar muito a caixa d'água ou colocar um volume de água muito grande lá, a torneira estoura. Beleza. Só que a gente não está falando de potencial físico, assim, nesses termos, né? A gente está falando de potencial elétrico. E a gente vai ver o que é isso. Se você colocar uma diferença de potencial aplicada aos lados contrários do material, surge o campo elétrico, que vai conduzir as cargas para o maior potencial elétrico possível, surgindo então o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Mas não esqueçamos, isso vai depender da temperatura. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, tá? Maior a resistividade do material. Portanto, maior a dificuldade de formar essa corrente elétrica ou esse movimento organizado dos elétrons, tá? E tem uma outra coisa que eu não falei, é que assim, quando os elétrons estão passando por um material e esse material está sendo aquecido, tá? Existe como se fosse um choque entre as partículas lá dentro do material, e esse choque que ocorre dos elétrons com elétron, elétron com sei lá o que tem dentro do átomo, que a gente nunca sabe direito, né? E vai gerar energia, vai gerar mais energia. E essa energia também vai aquecer o material, porque essa energia ela é dissipada em forma de calor. E daí, moçada, vira uma bola de neve. Quanto maior a temperatura, maior a resistência. Quanto maior a resistência, maior a dissipação de energia, né? Em joules, né? Ou seja, vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a resistência também. Ah, isso acontece direto, cara. Em tudo que é eletrônico acontece isso. O que a gente faz? Ah, a gente põe um ar-condicionado. Né?
Daí o ar-condicionado diminui a temperatura. Ou a gente coloca dissipador de calor, né? Vocês vão ver uma matéria, se já não viram, que chama-se fenômenos de transporte. Vocês vão aprender como que o calor se propaga nos materiais, tá? E o legal disso é que os materiais... Bom, mas beleza, vamos lá. Isso depende da temperatura, da permissividade, obviamente, né? Essa corrente elétrica vai depender da temperatura ambiente, da permissividade e da resistividade do material. Beleza pura? Beleza. Daí você fala assim, pô, César, legal, bonito, um monte de conceito, não entendi nada. Vamos, eu falei da caixa d'água. Quando a gente fala de eletricidade, tá? A gente a gente tem dois tipos de eletricidade. Olha que legal. A gente tem uma forma de eletricidade que a gente chama de contínua, tá? Contínua ou alternada, tá? Ó, em 12 minutos eu vou explicar isso daqui para vocês. Imaginemos esse aparato aqui como sendo uma caixa d'água, tá? E daí essa caixa d'água aqui, ela é ligada numa outra caixa d'água aqui embaixo. Só que essa outra caixa d'água, ela vai estar vazia, tá? E para controlar essa quantidade aqui, porque essa tá cheia de água, tá? E essa daqui tá vazia, tá? Não é preciso ser muito, assim, difícil, né? Não é muito difícil de ver, de visualizar. Né? Tá? Isso daqui eu vou chamar de controle. Tipo uma torneirinha aqui, tá? Inventei o símbolo agora. Mas o que que acontece? Se esse cano está aberto aqui, o que que vai acontecer? Aqui vai, obviamente, vai passar água, né? Até a torneira, que vai encher de água aqui, ó, vai ficar enchendo com água, tá? Ah, não sei se vocês perceberam, mas a ideia é que eu desenhei isso daqui em níveis diferentes, né? Então a gente tem aqui, nossa senhora, tá? Altura diferente aqui, uma altura H qualquer. Bom, se a altura é diferente, você concorda que a energia potencial aqui, nessa caixa de cima, é maior do que a energia potencial aqui embaixo? Tá. Então, legal. Então, as moléculas de água estão aqui e todas elas têm uma determinada energia aqui em cima, certo? Se eu abrir essa torneira, o que que vai acontecer? Bom, a água aqui dessa caixa d'água, tá? Ela vai começar a escoar pelo cano, não vai? Tá? Então, essa escoar pelo cano aqui, o que que vai acontecer com essa caixa d'água aqui embaixo? Tá? Ela vai, aos poucos, vai se enchendo. Pelo menos é assim que eu imagino que aconteça. Né? E essa aqui, aos poucos, vai se esvaziando. Tá? Ou seja, enquanto existir água aqui dentro, essa água vai jorrar para essa caixa d'água e provavelmente ela vai encher, né? Enquanto essa daqui vai, obviamente, esvaziar, certo? Toda a água que está aqui vai vir para cá. Isso daqui é muito similar ao que acontece na corrente elétrica, né? Veja bem, a gente, para exemplificar corrente elétrica, tá? Lembrem-se do conceito, corrente elétrica, a gente precisa ter um campo elétrico. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar aqui como se fosse um condutor,
tá? Esse condutor vai estar numa temperatura normal de operação dele, tá? Não vamos mexer com temperatura por enquanto, tá? Só que os elétrons livres estão aqui no material. Se a gente fosse dar um zoom, a gente ia ver os átomos aqui, ia ver um monte de elétrons livres, porque ele é condutor, né? Tem bastante elétrons livres, ou seja, a última camada de última valência vai doar elétrons e etc, etc. Mas por enquanto não tem nenhum campo elétrico aqui, tá? Então é a mesma coisa que eu tiver isso daqui, um sistema parecido com esse aqui, com a torneira fechada. A partir do momento que eu colocar, tá, uma diferença de potencial, tá? Uma diferença de potencial, tá? Peguei a bateria e coloquei aí. Quando eu coloquei essa diferença de potencial, vai surgir, tá, um campo elétrico que eu vou desenhar com um monte de setinha aqui, assim, ó, nesse sentido aqui. Por que que vai surgir o campo elétrico? Simplesmente pelo fato de eu ter colocado essa diferença de potencial aqui. Bom, se surgiu o campo elétrico, significa dizer que os elétrons livres aqui vão começar a se direcionar no sentido do campo elétrico, tá? Por uma área de menor potencial elétrico, que é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz nesse negócio de caixa d'água aqui, ó. Certo? Então, o fato de eu colocar essa bateria aqui vai gerar uma corrente de elétrons dentro desse condutor, que vai ser equivalente à quantidade de água ou as moléculas de água descendo aqui, né, para a caixa d'água de baixo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ajude a gente a entender melhor. Olha só, conforme a caixa d'água aqui vai diminuindo, a água vai passando pelo fio e a caixa d'água aqui vai aumentando, né? Na realidade é o contrário, assim, né? Vai diminuindo aqui, vai aumentando aqui, assim. Ou seja, enquanto tem uma diferença de potencial, a caixa d'água vai aumentando, tá? O sentido da água é do maior para o menor potencial. Aqui é a mesma coisa. Enquanto eu tenho campo elétrico aqui, tá? As cargas vão se movimentando do maior para o menor potencial, tá? Da mesma maneira que vem aqui. Legal. E quando termina? Quando termina o quê? Bom, termina a carga da bateria, tá? Se terminou a carga da bateria, é a mesma coisa que terminar a água da caixa d'água aqui de cima. Então não vai ter mais movimentação, tá? Veja bem, quando a corrente elétrica se movimenta num sentido único, tá? A gente diz que a corrente elétrica é contínua. Esse material aqui tem uma certa resistência, resistividade, condutividade, permeabilidade, tem um monte de coisa aqui, não tem? Tá. Eu vou comparar isso daqui à mangueira. Vocês concordam comigo que se eu aumentar a grossura da mangueira aqui, tá? Essa água vai cair aqui de uma forma mais rápida, tá? Então, se eu aumentar aqui a seção desse fio, tá? Também a carga da bateria também vai acabar mais rápido, certo? Então eu posso considerar que a largura da mangueira aqui, ó, tá? Funciona como se fosse a seção do condutor. Quanto maior a área de seção aqui, maior, né, a quantidade de moléculas de água que passa aqui. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior a seção transversal do condutor, maior a quantidade de cargas, tá? Alguém pode estar nesse exato momento aí fazendo uma pergunta, tipo, César,
Mas assim, você me falou, ou eu vi em algum lugar, que o que se movimenta na realidade são os elétrons, né? E por que que você está fazendo a orientação da carga de maior potencial positivo para o negativo? Para mim, dá a entender que o que está movimentando aqui são as cargas positivas. É verdade. Por que que acontece isso? Porque antes dos caras entenderem certinho o que o que acontecia, tá? Direitinho na matemática, lá na ciência mesmo, antes do cara entender direitinho, eles fizeram uma convenção. Eles não sabiam o que se movimentava, na realidade, era o elétron. Então, eles convencionou, tá? Que o que se movimentava eram as cargas positivas, tá? Então, gerou-se um conceito de que a gente chama de corrente convencional. E muitas contas são feitas com corrente convencional. Por que que é contínua? Contínua. Bom, é contínua porque, assim, uma vez que eu abro a torneira aqui, a quantidade de molécula que vai passando pela seção aqui da mangueira, tá? Ela é contínua. É a quantidade de molécula certinha que cabe nessa seção. Se eu diminuir, tá? Daí diminui a seção, tá? Diminui a quantidade de cargas. E se diminui aqui também, ó, diminuir o condutor, vai aumentar, vai diminuir aqui, tá? A quantidade de cargas. Então, acontece do mesmo jeito. Bom, só que depois de um certo tempo, os caras descobriram que o que existe mesmo é o que a gente chama de corrente real, tá? Então, a corrente real são os elétrons, tá? Então, vem das cargas negativas para as potencial positivo, tá? Bom, isso vai dar problema nos cálculos? Vai se você se confundir, mas a partir do momento que você queira fazer todas as contas e levar em consideração uma só tipo de corrente, tá? Daí não tem problema. O que não pode é você considerar que está fazendo as coisas do modo convencional e no meio das contas passar por real, tá? Ou o contrário, né? Isso é corrente contínua. Moçada, ó, 11 minutos para mostrar para vocês o que é corrente alternada, que eu tenho certeza que é um conhecimento que vocês têm dúvidas, mas eu vou mostrar de um jeito legal, corrente alternada para vocês. A mesma história da caixa d'água. A mesma história da caixa d'água. Ah, desenhar aqui. Eu vou desenhar só um fiozinho para ficar mais fácil, vocês vão entender. Tá? Olha que legal. Imaginemos que aqui a gente tem uma caixa d'água. Essa caixa d'água vai estar cheia de água, vai estar cheia de água, tá? E essa caixa d'água aqui vai estar vazia. A partir do momento que eu abrir essa torneira aqui, se ficasse desse jeito, do jeito que está aqui, a energia potencial dessa caixa d'água vai ser sempre maior do que a energia potencial dessa, certo? Então, a, a corrente de água aqui por esse caninho sempre seria do mais alto para o menor. Agora, imaginemos uma situação bem legal. Vamos imaginar, eu coloque aqui. Vocês conhecem aquele. Todo mundo já andou de bicicleta, né? Então vamos imaginar que isso daqui é um pedal de bicicleta. Isso daqui é uma pedeleta, tá?
Então, o que que significa? Que ela é fixa aqui, né? Tá? E que a gente consegue movimentar isso daqui para frente. Eu não consigo desenhar aqui em 3D, mas vocês imaginam assim, ó, eu posso ir com o pedal, esse pedal da bicicleta para lá, né? Para frente, eu não sei desenhar, e esse daqui vai vir para trás. Concorda? Olha que legal. Enquanto a água está passando aqui, vamos imaginar que eu estou pedalando bem devagarzinho. Quando eu estou indo para frente, essa caixa aqui vai começar a encher devagarzinho, não vai? Tá? Vai começar a encher devagarzinho, tá? E eu vou indo com esse para frente, ele vai diminuindo aqui, ó, né? Quando eu chegar no momento em que os dois pedais, eles estão ligados, obviamente, pela mangueira, tá? Mas os dois pedais estejam no mesmo nível, ou seja, no mesmo potencial. Vocês concordam comigo? É que eu não estou desenhando no mesmo potencial aqui, né? Mas vocês imaginam que esteja. Vocês concordam comigo que se eu tiver uma situação dessa aqui, e a mangueira aqui, ó, como eles estão no mesmo potencial, não vai ter água vindo nem daqui para cá, nem daqui para cá? Legal, né? Agora, se eu continuar pedalando do mesmo jeito, o pedal que está lá na frente, esse daqui vai subir. Concorda? Vai subir, tá? E esse daqui vai descer. Então, se acontecer essa situação, a água que estava aqui, como esse vai ser um potencial maior, ela vai começar a cair aqui para baixo. Então, a gente tem. E isso vai acontecendo constantemente, ou seja, quando essa está para o lado de cima, a água que está aqui vai cair para cá. Mas quando essa estiver aqui do lado de cima, tá? A água que está nessa daqui vai cair para essa de baixo. E assim vai acontecendo. E nos momentos onde a caixa d'água, as caixas d'água estão no mesmo nível, não vai haver fluxo de água aqui, tá? E você vai pedalando isso. Bom, quem anda de bicicleta pode pedalar rápido ou pedalar devagar, concorda? Mas de qualquer maneira, a gente pode chamar que uma volta inteira no pedal aqui, ó, uma volta inteira no pedal, a gente chama de ciclo. Vamos chamar de ciclo para ficar mais fácil. Ciclo, tá? Tá? Ciclo. Só que leva um tempo para fazer isso, né? Então a gente divide pelo tempo aqui, ciclo por tempo, tá? Para falar o tempo que a gente leva para fazer uma volta inteira com o pedal. Ou seja, eu comecei aqui em cima, né? Fui lá para frente, quando eu fui na frente, equalizou, daí eu continuei andando para frente, veio para cá e essa subiu, tá? Depois eu cheguei aqui no meio de novo, né? No meio de novo, tá? E depois essa veio para baixo e essa foi para cima e eu completei um ciclo, né? Em quanto tempo? Não sei, um segundo, não. Vai, 3 segundos, não interessa, tá? Mas se a gente fosse entender o fluxo de água que passa por aqui, só com foco no fluxo, a gente vai entender que, ora, o fluxo vem daqui para cá, e ora, o fluxo vem daqui para cá, e ora, o fluxo para. Gente, se a gente for olhar o pé de vela, tá? Olha só que legal. Vamos pegar esse daqui de referência, tá? Esse daqui. Esse daqui a gente vai pôr aqui em cima. Eu vou mudar de cor para ficar a cor bonitinha aqui, verde. Tá? Esse é o pedal. Só esse daqui. Tá? Se eu for pegar e descrever isso daqui num gráfico simples aí, só para... Eu vou criar um gráfico.
tá? Para descrever isso daí em função do tempo. Tá? Chamar eixo Y de nível do pedal, tá? E aqui por tempo. O que vai acontecer? Olha, eu estou aqui em cima, né? Então eu estou no maior potencial que eu tenho, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui. Maior potencial, tá? Quando eu vou pedalando, e vamos imaginar que esse movimento é para ir para frente, eu vou chegar num determinado momento onde eu vou ter um potencial igual, concorda? O outro pé. Igual ao outro pé, é como se eu não tivesse troca de fluxo de água, né? Então, mas se eu for desenhar essa voltinha aqui, ó, você vê que vai diminuindo aos poucos até chegar aqui, né? Então, se eu fosse desenhar isso daqui no gráfico, eu ia fazer isso aqui, ó. Ia chegar até ali, mais ou menos, tá? Nesse momento, eu vou continuar pedalando, não vou? Então, eu vou continuar pedalando, ele vai vir até aqui embaixo. Esse continuar pedalando não é a mesma coisa que pegar alguma coisa que está nesse nível aqui e crescer, só que crescer de cabeça para baixo, crescer é um potencial negativo. Pô, gente, então, ó, vou pegar essa coisa aqui. Infelizmente, o meu mouse não deu para acompanhar aqui o desenho. Mas ele vai crescer negativo até chegar mais ou menos aqui, ó. Tá? E se eu continuar até aqui, tá? Ele vai continuar do mesmo jeito. Até chegar aqui, tá? E quando, para completar o ciclo, eu não tenho que ir até onde comecei? Tem. Então, tá meio escroto o desenho, mas olha que interessante. Se a gente for ver graficamente o que eu fiz, tá? Se eu considerar isso daqui, esse tamanho aqui de um ciclo, né? Isso daí pode ser descrita por uma função matemática, tá? Onde esse negócio aqui é o nível, tá? O nível do pedal ou da energia potencial, vamos dizer assim, tá? Energia potencial. Aqui é o menor nível de energia potencial, tá? Eu vou colocar menos EP, tá? E aqui, ó, onde as manivelas que os pedais estão no mesmo nível, tá? É onde não tem, vamos zerar aqui, né? Tá elas por elas mesmo. Seria esse daqui, equivaleria eu dizer que eu não tenho energia potencial entre as duas caixas. Eu chamo isso aqui de zero, tá? Olha que legal, que função que descreve uma curva muito parecida com essa aqui, matematicamente, tá? Que quando está no começo, na posição zero é 1, tá? Quando chega aqui na posição 90 graus é zero, depois quando chega aqui no 180 é menos 1. Pô, eu não vou andar muito, mas eu chamo isso daqui de cosseno. Cosseno do quê? Ah, cosseno da variação, né? Porque isso daqui forma um ciclo. Cosseno do ciclo. Como eu estou chamando isso daqui de tempo, vou chamar cosseno de t. Tá? Só para ficar melhor para a gente entender. Já estou acabando, tá, moçada? Bom, só que o cosseno de t varia, o cosseno varia de 0 a 1, não é? Mas esse pedal vai variar de menos EP a EP, tá? Então, eu vou colocar aqui um negócio aqui que chama o EP, né? Que é o valor que varia. Por quê? Quando o cosseno é menos 1 aqui, e esse cosseno de t é menos 1, vai valer menos EP. Quando o cosseno de t é 1, vai valer mais EP. Então, essa função matemática, que em vez de EP aqui eu vou generalizar e chamar de A, tá? Para não complicar também, em vez de chamar de tempo aqui, eu vou chamar de X, tá? Para ficar matematicamente, não, vou chamar de T porque é melhor chamar de T, tá? Então, esse é o princípio mais fácil que eu consigo descrever para vocês de como é uma corrente alternada. Olha só.
Por que que ela é alternada? Porque tem momentos, cara, que ela vem de cima para baixo, tá? E tem momentos que ela vem de cima para baixo, mas do outro lado, tá? Ou seja, ó, de cima para baixo, tá? Daí ela continua até de baixo para cima, mas é cima invertido. Depois de cima para baixo, invertido. Depois de baixo para cima, tá? Ou seja, esse movimento aqui que eu estou fazendo com o pedalzinho que vocês estão vendo aí, ó, tá? É exatamente esse movimento aqui descrito matematicamente, certo? Bom, agora resta saber um outro conceito que é a frequência. Com qual frequência que a gente faz essa pedalada? Bom, teve um cara que chamava Hertz, que ele falou o seguinte, cara, um ciclo por segundo, eu chamo de um ciclo por segundo, eu chamo de frequência, tá? Legal, então se eu fizer isso daqui em um segundo, vocês viram, hein? Um segundo. Significa que eu estou com a frequência de 1 Hz, tá? Tá? E a abreviação de 1 Hz é aquilo lá, tá? Ou seja, uma corrente alternada é uma corrente que ela fica alternando ao longo do tempo, tá? De acordo com uma determinada frequência, tá? Se eu fizer menos de 1 Hz aqui, ó, menos de um segundo, meio segundo, eu faço meio Hz e assim por diante, tá? Então essa é a maneira mais fácil que a gente tem que entender, que eu tentei explicar para vocês. Tem um aviso para vocês, senhores. Não precisa ficar desesperado, mas é assim: vocês devem ter recebido um e-mail dizendo que a Bia não vai poder dar aula hoje, né? Então vocês estão dispensados na segunda aula. Beleza? Eu vou parar de gravar aqui. E como que eu faço para parar de gravar? Eu ainda tenho alguns minutinhos. Parar a apresentação. Beleza. Interromper a gravação. Não esquece de ver lá a aula, repetir a aula caso tenha necessidade. E não esquece de assinar o meu canal, e etc, etc. Tá? Vou interromper a gravação e vou atender as dúvidas, tá bom?